Aqui vem uma pergunta, quando eu estava olhando aqui novamente o programa, né, da Unilogos, e essa é uma pergunta recorrente. Eu vou colocar até aqui na tela, doutor Gabriel. O que é a metodologia de curadoria de conhecimento da Unilogos? Porque as pessoas falam assim, eu nunca ouvi falar sobre isso, como que funciona isso? Essa metodologia, ela é espetacular, tá? Num primeiro momento, eu preciso dizer, e é claro, a gente tem que dar o crédito a quem é devido o crédito, né? A palavra curadoria de conhecimento, ela teve a sua criação, o seu impulsionamento pelo professor doutor Eduardo Fofonca, que é o nosso coordenador do programa de pós-graduação em educação, né? Um ser humano singular, um profissional 100%. Excelente. Não tenho adjetivos a mais para ele. É realmente uma pessoa que eu tenho um carinho e uma consideração enorme. O que acontece, doutor Anderson? Olha só. Existem dezenas, centenas de metodologias por aí. Inclusive, eu fui questionado há certo tempo atrás sobre a questão como validar uma metodologia. E aí eu tentei explicar essa questão de validar uma metodologia de estudo, dizendo o seguinte, que tudo tem que ter uma origem, né? Se você parar para analisar, nós temos a nossa origem. Em vários lugares, por exemplo, por onde você andar, algumas pessoas vão dizer o Anderson filho do fulano de tal, o Anderson filho da fulano de tal, e por aí vai. Todos nós temos uma origem, nós carregamos ali uma origem, né? A educação não é diferente, nós não temos como desvencilhar os novos métodos de ensino daquilo que seria a raiz de uma metodologia. Então, hoje, a curadoria de conhecimento que é praticada na Unilogos é um método que vem em certa parte, não completamente, mas em certa parte do conceito do Piaget, tá? A metodologia, a curadoria de conhecimento da Unilogos, ela tem 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar da nossa metodologia é justamente o estudo. E aí, quando nós falamos de estudo, nós temos que dizer que há uma diferença orbital, né, entre a questão do estudo e da leitura. É possível que você adquira um livro, tá? E que você faça a leitura daquele livro. Agora, estudar é completamente diferente de ler, né? Estudar é estar atento, é uma relação síncrona com aquilo que você está fazendo. Então, esse primeiro pilar, ele é um pilar realmente de mudança de comportamento, de mudança de visão. Você tira da sua mente, do seu comportamento, aquela ideia de que estudo é leitura e passa a ter uma relação síncrona com aquilo que você está realizando. Você está ali, a sua mente está ali, e você precisa se concentrar naquilo que você está fazendo, criando associações, né? Muito importante também, até o próprio conceito freudiano para a educação, que é a criação das associações no processo de estudo. Depois que nós passamos por esse pilar, o pilar do estudo, nós vamos ingressar no segundo pilar, que é o pilar da reflexão. Nós vivemos um dia a dia, doutor Anderson, tão corrido, mas tão corrido, nós paramos de refletir, nós paramos de pensar sobre as coisas, né? E nós sabemos que a criação, todo o conceito de criação e a interpretação da criação vem através de um processo de reflexão. Isso é a filosofia sendo praticada para formar os conceitos da educação. Então, o primeiro pilar, o estudo, o segundo pilar, a reflexão. Depois que você faz o estudo, você começa a refletir sobre aquilo que você leu. Somente assim você vai desenvolvendo autonomia, você vai criando condições de gerar novas interpretações, novas linguagens a respeito daquilo que você aprendeu até o momento. E o terceiro passo, que é o último, mas não menos importante, pelo contrário, para nós é um dos mais importantes, é a produção, né? Depois que você passa pelo pilar da reflexão, você já pensou sobre aquilo, você já tem uma opinião formada sobre aquilo, você vai, então, traduzir essa opinião em quê? Vai traduzir essa opinião em conteúdo que pode ser explorado pela comunidade científica, conteúdo que pode ser transformado em capital intelectual. Então, essa nossa metodologia é uma metodologia que ela vai fazer a diferença porque ela a palavra está errada. Ela traz à tona as capacidades latentes do indivíduo, porque todos nós temos capacidade de criar, todos nós temos capacidade de produzir. O que ocorre é que o sistema expositivo que nós temos de educação, ele acaba embotando essas nossas qualidades, ele acaba fazendo com que essas nossas qualidades de produção e de criação se tornem tímidas. Nós não conseguimos nos expressar, porque o tempo todo nós somos apenas depósitos de conhecimento, nós somos apenas ouvintes de determinadas situações. Nós vivemos uma educação em forma expositiva de palestras, né? E a gente não exercita aquilo que de fato é necessário ser exercitado. Então, nesse processo de metodologia, ela tem uma missão, tá? Ela tem uma alma. O que é a alma dessa metodologia? A alma dessa metodologia
É tirar o professor do protagonismo do processo e trazer o estudante para o protagonismo do processo. Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos fazer com que o estudante se torne a voz do processo, certo? O estudante ele não caminha atrás do professor, ele caminha lado a lado com o professor. É por isso que os nossos estudantes publicam junto com os professores. E aí nós vamos ter, obviamente, eu sempre comento isso, né? Nós vamos ter aqueles que são os contadores de promessas, os milagreiros dos concursos, das provas de seleção de mestrados, doutorados na internet, porque são aqueles que normalmente não estão em sala de aula, normalmente nunca foram professores, né? São pessoas que passaram um curso de mestrado, fizeram um mestrado, são inteligentes, sabem escrever, mas não são professores, não foram para a sala de aula, não foram exercitar essa praxis da educação. E eles trazem para a gente aquele conceito que a gente acaba tendo uma certa dificuldade de compreender, que é o conceito de que o aluno não pode publicar junto com o professor, e que o professor, às vezes, ele acaba buscando um ranqueamento do seu currículo em cima das publicações dos estudantes. Isso é uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi. Por exemplo, quando um estudante da Unilogos ele envia um artigo de produção para a nossa mediação, esse artigo de produção ele não é publicado como ele chega. Ele passa por uma revisão científica que vai buscar em cada uma daquelas referências sentido da escrita do estudante. Então é um trabalho de lapidação. O artigo de produção chega com uma pedra bruta e passa 3, 4, 5, 6 mãos, tá? 6 mãos, não, 6 pares de mãos, vamos dizer assim, para depois ele se tornar uma pedra lapidada e ser publicado. Então esse artigo de produção que, teoricamente, né, é feito ali pelo aluno, é idealizado pelo nosso estudante, ele não é produzido única e exclusivamente pelo estudante, tá? Ele recebe ali uma série de adições, correções, modificações, revisões textuais, né, de vários outros personagens desse processo. Então, aquele estudante que está publicando lá junto com os professores, ele não está publicando com um cidadão, um profissional acomodado que quer ranquear o currículo. Pelo contrário, ele está publicando com uma pessoa que participa do processo de produção e participa de maneira completa desse processo. Ele lê ponto a ponto, sugere modificações, realiza algumas modificações, faz um estudo da pesquisa que foi realizada nas referências que estão sendo utilizadas ali pelo estudante, ele questiona o que está sendo escrito, ele busca ali ampliar e qualificar mais a narrativa do estudante, ele ajuda ele na formulação de uma problemática e auxilia também lá no final nas hipóteses de solução, numa tradução, numa linguagem que pode ser compreendida pelo leitor. Então, não existe essa de que aquele artigo está sendo publicado ali pelo estudante e tem o nome do professor, porque o professor quer ranquear. Olha, isso aí realmente não acontece. Não é dessa forma. Pode ocorrer em outras instituições. Aqui não acontece. Aqui sempre há a participação de um conjunto de pessoas. Quem já estuda conosco sabe disso, né? Os artigos de produção chegam na mediação, eles vão para um processo de revisão ortográfica, eles passam por um processo na mão de uma revisora competente, depois ele vai para o parecer de 3 pareceristas das comissões científicas, esses pareceristas participam frontalmente do processo, para depois ir para o orientador específico, o orientador do eixo de produção, né? E aí sim, nós vamos selecionar aquele que mais participou do processo, acrescentou, escreveu, produziu, junto com o estudante, para que ele possa, então, publicar em conjunto ali na qualidade ou de orientador, ou de revisor, ou de coautor, né? Então, assim, não é algo que é feito única e exclusivamente pelo estudante. Agora, é óbvio que o estudante, depois que ele produz lá os seus 3, 4 artigos de produção, que ele já tem uma expertise muito maior, né? Porque ele já passou ali por vários colegas, vários professores, vários pesquisadores que já publicam há muitos anos, né? E ele aprendeu com isso. Ele aprendeu a desenvolver mais a sua criticidade, ele aprendeu a desenvolver mais o seu senso de observação de metodologias, né? Ele lê um artigo científico, ele já sabe exatamente o que o autor quer dizer, de onde ele tirou aquela determinada ideia, ele sabe fazer uma identificação temática. Então, existe ali uma ampliação de conhecimento, uma ampliação de saber. Então, isso, doutor Anderson, numa explanação bem ampla, né? Isso é a nossa metodologia, é a metodologia curadoria de conhecimento.